Olá, eu sou a professora Aline e vou fazer os comentários da nossa prova, que foi no domingo, dia 3 de março, de 2024, sobre o cargo radiotelefonista, a prova de português. Vamos lá. Bom, vocês tinham um texto, que chamava aí Soufflé de Chuchu, e a respeito deste texto, nós tínhamos aí, as questões de número 1 a 7. Então, assim, quem foi meu aluno, eu sempre dei a dica, em vez de você ler o texto, vai primeiro lá na questão. Então, por exemplo, aqui, a gente tem esse texto de Luiz Fernando Veríssimo, e o exercício de número 1, a gente já comprova que, de fato, ele é um exercício de interpretação de texto. De acordo com o texto, é correto afirmar que. Então, o que acontece? A gente lê as alternativas para depois ler o texto, Então, a letra A está falando que Duda foi para Paris para fazer um curso de culinária. Isso está certo de acordo com o texto, Letra B. O primeiro telefonema que Duda deu para casa, depois que chegou em Paris, para orgulho dos pais, foi pago com dinheiro que recebeu como au pair, expressão francesa. E a letra C, o primeiro telefonema que Duda deu para casa, depois que chegou em Paris, foi para perguntar à mãe como se faz café. Ou Duda foi para Paris para esconder dos pais que estava grávida, Então, o que a gente tem aí? De acordo com o texto, nós temos o foco central, a personagem, Ela fez o primeiro telefonema para casa, depois que chegou em Paris, para perguntar à mãe como se faz o café, Então, o foco do telefonema estava ali em como fazer o café, de acordo aí, com o nosso texto. Então, é aquela dica, Sempre buscando aquela que é 100% certa em relação ao texto. Se voltarmos ao texto, a gente vê que essas outras alternativas, elas não estão ali, condizentes ao que está sendo dito no texto. Tem uma palavra que erra a alternativa inteira, E daí por diante, certo? Bom, número 2, também relacionado ao texto do Luiz Fernando Veríssimo. De acordo com o texto, é correto afirmar que o arroz ele foi feito por Duda, O arroz que foi feito por ela foi muito elogiado pelos franceses. Ou a feijoada que ela fez, que ela fazia no Brasil, era muito elogiada pela família. Por isso, ela quis reproduzir o prato para os amigos em Paris. Ou as pessoas que comeram soufflé de chuchu passaram mal e foram hospitalizadas. Ou não se sabe o que aconteceu após o soufflé de chuchu. Mas pelo som de bongos e maracás, é possível supor que Duda não está mais em Paris. Então, sempre buscando a 100% certa em relação ao texto. Então, a gente tem aí a letra D, Não se sabe o que aconteceu após o soufflé de chuchu. A questão aí de bongos, maracás, ao som desses instrumentos, é possível supor, é uma suposição, que a Duda não está mais aí em Paris, certo? Bom, analise o trecho abaixo para responder a questão 3. Então, a questão 3, ela é retirada do texto, mas ela tem uma questão de gramática, Sinonímia, recurso da sinonímia, palavra sinônima, aquela que é a palavra semelhante, parecida, Então, também houve um certo conflito no coração do pai. Qual a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra conflito? Seria hesitação, confluência, consonância ou afinação? Então, a gente tem a questão de conflito, também houve um certo conflito no coração do pai. Teve essa hesitação, essa questão que traz ali, aquela questão de balanço, esse conflito no sentido balançou ali o coração, certo? Afinação de afinar, não. Consonância de questão de harmonia, não, E confluência aí no sentido, que não tá muito legal essa questão aí também não, tá? A número 4, Houve uma grande comoção
em casa. Aqui ele já te pede ao contrário. Antônimo. Qual a alternativa que apresenta um antônimo de comoção? Antônimos são as palavras contrárias, tipo bem, mal, ok? Bom, o contrário de comoção seria emoção, satisfação, surpresa ou enternecimento aí. A comoção aí, né? Houve uma grande comoção em casa, né? O contrário de satisfação, ok? Surpresa seria sinônimo, né, gente? Certo? Emoção seria também aí uma questão de sinônima, né? Bom, número 5. Classe de palavras, né? No caso da prova de vocês, estava ali pedindo quais classes de palavras? Adjetivo, substantivo, numeral e verbo, né? Bom, em relação a essas classes de palavras, assinale a alternativa em que o termo destacado esteja de acordo com a classificação do parênteses. Então, veja, o primeiro telefonema desde que ela embarcara, isso é adjetivo? Você nunca saiu de casa sozinha. Sozinha é substantivo? E ela fazia tudo na casa. É um numeral? Quase não usavam o chuchu na França. Então vejam, é a letra D de dado. Usavam o verbo usar, né? Tudo é pronome, não é numeral. Sozinha entra como uma questão de adjetivo, não é substantivo. E o primeiro aí, né, é numeral, não é adjetivo, ok? Bom, número 6. Assinale a alternativa em que haja uma palavra de sentido figurado. Em nossas aulas, né, quem fez o cursinho aí, Pimentel, a gente discutiu tantos, né, fizemos tantos exercícios, inclusive a gente fez um exercício de texto de Luiz Fernando Veríssimo, né, em que a gente buscava essa questão da linguagem figurada. A linguagem, o sentido figurado é o sentido não real, não literal, que pode ter gírias, figuras de linguagem, uma linguagem mais coloquial, né? Então vejam, mochila nas costas, isso tem sentido figurado? Você não sabe uma palavra de francês? Ou a Duda queria saber como se mudava fralda ou prato selvagem luta famílias. A gente tem a letra D de dado, né? O prato, ele é selvagem? Né? Ele enluta famílias. Veja, a gente está dando atitudes humanas para o prato. Está falando que o prato é selvagem. Isso é uma questão de figura de linguagem, né? Então a gente tem um sentido figurado nessa letra D. As outras alternativas, elas estão no sentido real, né, dos acontecimentos e das palavras, certo? A número 7, assinale a alternativa que apresenta uma palavra que é acentuada pela mesma regra de acentuação. Regras de acentuação, tá vendo? Ele não pede a classificação. Ele não tá te pedindo se é oxítona, se é paroxítona, né? Se é proparoxítona. Mas ele tá te mostrando uma palavra e ele quer a questão da mesma acentuação. Ou seja, soufflé. Aqui a gente tem essa separação, o flé é a sílaba mais forte, automaticamente a última sílaba, sabemos que isso é uma oxítona. Então, nós tínhamos que buscar a oxítona, francês. O cês é a sílaba aí mais forte, igual o soufflé, ok? Tínhamos que buscar uma oxítona, tá? Autêntica, proparoxítona, porque é a antepenúltima mais forte, né? Princípio, vejam, rápido, proparoxítona, ok? Número 8, assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, assim como chuchu, é escrita com CH. Xarope é com CH, xerife é com CH, chicória é com CH ou xícara. Questão de ortografia, como se escreve essa palavra? A única que é com CH é a chicória. Xarope é com X, xerife com X, xícara com X, ok? Bom, de acordo com a norma padrão, o que é norma padrão? De acordo com a nossa gramática, né? Em respeito aí à gramática da língua portuguesa. E em relação à pontuação, aqui a gente está vendo que está trabalhando com a vírgula. Assinale a alternativa correta. Nós temos aqui a letra A,
E foi matéria que a gente aprendeu, a gente fez bastante exercício, né? Paris. Quem é Paris? Vejam, um aposto explicativo, né? É um termo explicador. A capital da França, entre vírgulas. É uma importante cidade da Europa e um centro mundial de sequência de ações de arte, moda, gastronomia e cultura. Então aqui tem duas regras da vírgula. Especificando, explicando o termo anterior, no caso explicando o que é Paris, então aparece entre vírgulas, e a questão da sequência das ações, né? É um centro mundial do quê? Quais sequências? Arte, moda, gastronomia e cultura. Então isso vem separado aí por vírgula, ok? Bom, a letra B, a vírgula tá inadequada, ela não tá separando ali, né, capital da França. A letra C, a vírgula só aparece depois de França, tem que estar entre vírgulas, né? E a letra D, até tem a capital da França entre vírgulas, né? Mas tem uma vírgula inadequada ali separando, né? Inadequadamente as ações, depois de Europa, uma vírgula no E. Não se tem vírgula antes da conjunção E, ok? E a número 10, nós temos o seguinte, fizemos muito isso em sala de aula, né? A expressão com o verbo ser, o verbo é, lembram? É necessário, é proibido, é bom. Então vejam, fizemos muito. Quem pegou a dica ia acertar rapidinho aí essa número 10. É proibida. Por que que é proibida? Porque temos um artigo, um determinante aqui antes de entrada. É proibida a entrada de animais, exceto cães, guia. E concordância verbal, Marcos e Paula, sujeito composto. Eles gostaram muito da viagem, ok? Letra A, o proibido tá no masculino, tá errado por causa desse artigo antes do substantivo entrada, né? E a letra D de dado, aí que tá como proibida, já a segunda frase tá errada porque o verbo tá no singular. A regra clássica de concordância, o verbo precisa estar no, quando o sujeito é composto, no plural, ok? Bom, o gabarito oficial aí para vocês, né? O que eu tenho a dizer na prova de língua portuguesa? Tudo que teve ali, até a interpretação de texto, tudo muito parecido que nós fizemos durante o decorrer dos nossos dias de aula, quem fez, né, aí, o cursinho do Pimentel, certo? Espero que vocês tenham ido bem, uma boa sorte.